Então, por isso que eu falo, tipo, tem que ter uma equipe diversa. Porque você tem uma pessoa trans na sua equipe, ela, pera, vamos pensar no nome social. Vamos pensar nesse negócio de gênero, como a gente vai pensar? Se eu tenho uma pessoa com deficiência visual na equipe, pô, como eu vou fazer meu reconhecimento facial? Como eu vou fazer esse negócio? Se eu tenho uma pessoa com mais idade na equipe, ela vai dar esses. Né, uma pessoa com mais idade, ela também serve para fazer o. Ai, como é que é o nome? O departamento de vai dar merda. Oi, pessoal. Arraste sua cadeira para perto, que está começando mais um podcast do Designs do Boteco, a comunidade que veio para unir e movimentar os designs. Eu sou a Luana, eu sou a mulher preta, estou com um casaco cinza. Eu sou sua anfitriã hoje, junto com a Yane. Maravilhosa. Ah, sempre tem algo, coisas diferentes. Eu sou Dani, na verdade, meu nome é Daniele, sou uma mulher branca, olhos castanhos, meu cabelo preto comprido, tô usando um óculos laranja, caramba, roxo, uma camiseta preta, brincos de dados de RPG. No fundo tem uma prateleira com vários quadrinhos e livros, e eu tô segurando um leque com a bandeira de Pride na mão. E é isso, gente. Eu sei que você é um Senior Software Engineer no Magalu e recentemente você participou de um evento que é o Rito do Magalu, representando a empresa no lançamento manual da empresa de LGBTQIA+, da Aliança Nacional LGBT, QIA, LGBT e mais, né? Isso, se eu estiver falando É, errado, por favor, na me verdade, a corrija. sigla é LGBTQIAPN+. É, Tem um monte de letrinha, sopa de letrinha. Mas você pode falar só LGBT. tá, LGBT. Então, me conta aí como é que foi, O, a- representando. Nossa, tá sendo assim um mega desafio. Eu assumi a liderança do grupo de diversidade, né? Então, é uma coisa que, assim, a maioria das empresas tem grupos de diversidade. Então, quando você entra na empresa, principalmente empresas maiores, eles têm os grupos de afinidade que são para fazer um acolhimento, ter uma representação das pessoas e tudo mais. Eu já participei do grupo em 3 empresas que eu fui. A primeira empresa que eu me assumi, que foi a Superlógica, eu até posso contar depois, mas assim, eu participei de um dia só, depois eu já saí da empresa. E no Nubank, aí eu também participei, fui líder no Nubank também. Na Superlógica eu só entrei como membro. E no Nubank eu participei também, eu consegui ser líder lá do grupo de diversidade, e aqui no Magazine Luiza. Então, quando eu entrei no Magazine Luiza, eu já estou há um bom tempo, estou há um ano e pouco lá, e assim, eu falei, primeiro ano eu preciso focar no trabalho. Então, meu primeiro ano na empresa, eu falei, eu quero focar no trabalho, eu quero só fazer isso. E no segundo ano eu falei, tá, agora eu posso me candidatar para ser membro aqui do grupo, né? E aí já fui eleita a diversidade. Eu acho que eu tenho esse de meu jeito assim, mais, né, de bateleque, né? Tanto que eu trouxe o leque. E aí o pessoal me escolheu. E assim, tô com um mega desafio, porque é uma empresa gigante, né? E eu tô representando todo o pessoal LGBT da empresa. Então, eu tô falando assim, tipo, gente, que, que, que tudo, né? Que tudo. Então, é um desafio, assim, fenomenal. Tô muito empolgada com todo o resultado. E eu tô esperando fazer um trabalho, assim, fantástico com isso. Só que é aquele negócio. O ser líder de um grupo de diversidade é um trabalho a mais, né? Então, eu ainda preciso programar, eu ainda preciso entregar minhas demandas, eu ainda Sim. preciso fazer tudo que eu tenho fazendo. Então, não, uma coisa não desqualifica a outra. E aí entra um grande ponto. Juntar essas duas vidas é difícil. É isso que eu até queria saber agora, tipo assim.
Tem. como é que você concilia, sabe? Tipo, eu digo por mim que eu já tenho meu trabalho, eu tenho mais 300 coisas que eu gosto de fazer, meus hobbies, minhas escritas. E eu imagino que você também tem esses projetos paralelos. Então, como é que você Tenho, tenho concilia isso tudo, bastante sabe? projeto paralelo, porque eu dou aula de programação, né? Eu antigamente eu fazia mentoria, eu não faço mais. Então eu só dou aula. Tenho um projeto de um curso de desenvolvimento só para pessoas trans. Então, um curso de programação, a gente vai focar primeiro em Python, né? Mas depois estender para pessoas trans. Tem o meu trabalho normal, tem a parte de diversidade, e eu tenho a empresa Travatec, que é um outro movimento que eu faço. A Travatec tá parada, tipo, porque não tem como eu dar conta de tudo isso. Então é muito assim, a gente precisa escolher as lutas que a gente vai lutar. Sim. Então, quando por muito tempo, né, eu tentei abraçar tudo e fazer tudo. Isso cria uma carga em você que não dá. Aí eu fiquei assim, tipo, tá, eu tenho meus limites. Só que também a gente não pode focar na coisa errada, que foi um erro que eu tive no Nubank. No Nubank, eu foquei muito no grupo de diversidade e pouco no trabalho. Isso não pode, porque é aquele negócio, apesar de eu ser do grupo de diversidade do Magalu, eu fui contratada para ser programadora. Então, se eu não for uma programadora, não importa o trabalho que eu esteja fazendo no grupo de diversidade, eu estou fazendo o melhor trabalho do mundo, eles vão me demitir. Não tem o que fazer. Isso é a realidade. E no Nubank eu sofri isso. Tipo, eu foquei muito no grupo de diversidade, eu foquei muito nos objetivos trans. A gente conseguiu muita coisa para as pessoas trans lá no Nubank. A gente tinha um plano de saúde específico para pessoas trans no Nubank. E aí, tipo, beleza, foi fantástico, foi ótimo, fiz várias coisas, fui demitido do mesmo jeito, né? Eu preciso trabalhar. Então, por isso que quando eu entrei no Magazine, eu já tinha assim, não, pera, vou trabalhar. Não vou entrar em grupo de diversidade por enquanto, vou trabalhar, vou focar, vou fazer o meu trabalho direitinho. Agora que o meu trabalho direitinho está estabilizado, eu vou entrar no grupo de diversidade. O grupo de diversidade eu tenho muita coisa para fazer, posso fazer muita coisa, mas eu tenho meu limite. Então, tipo, eu tentei fazer na Parada do Orgulho. Então, eu tentei colocar o Magazine na Parada do Orgulho. Fiz várias reuniões, juntei coisas e tudo mais. Blá, 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 blá. Podia ter ido muito mais além? Podia. Eu podia ter conseguido? Podia. Não consegui. Por quê? Eu virei e falei assim, gente, não dá, Das não suas posso. entregas, né? Eu não posso me Exato. matar por isso, né? E também, tipo, eu não posso passar do meu tempo. E aí, que nem eu tô fazendo a minha aula de Python. Tá atrasada? Tá. Já era pra gente ter lançado agora em junho, não foi lançado. E eu tô, mas assim, eu tô com um grupo por trás. Então eu não tô fazendo sozinha. Tipo, não é tipo, a Dani tá fazendo uma aula de Python para pessoas trans. Não, a gente juntou um grupo de pessoas e a gente está montando uma aula. Eu estou cuidando do material didático. Então eu virei para o pessoal e falei assim: eu quero montar a aula, eu quero fazer isso. Quem está fazendo a preparação administrativa do grupo e tudo mais, quem está fazendo o material pedagógico para dar suporte para a aula e tudo mais, são outras pessoas. Então a gente divide, cada um faz a sua coisa e tudo mais. Então, como a gente consegue fazer tudo isso? Cada um faz uma parte. Então, tipo, você precisa saber do seu limite, vai até onde você consegue, pega o que você não conseguir, procura outra pessoa, monta a comunidade, monta um grupo, tipo, ai, vamos juntar, cada um vai, eu faço aqui, você faz aquilo ali, a gente faz isso e beleza, a gente consegue fazer um trabalho, né? Então é desse jeito que eu dou conta de tudo isso, Anota O né? bastante. interessante é
Ai, desculpa. Não, tá só dizendo, anotando aqui os conselhos. O que é interessante é que você conhece seus limites e a experiência do Nubank, né, fez com que você reorganizasse, estruturasse melhor aí É, esses movimentos que você precisa fazer, né? é Que é aquele bem. negócio, você só conhece o seu limite se ferrando. Então, Quando eu, chega nele, eu, né? eu gostaria, assim, é como eu descobri os meus limites. Eu fui, tipo, quando eu não aguentei mais, que eu falei, ah, eu não aguento, não aguento. Mas, assim, antes de me assumir como uma mulher trans, eu ia muito mais além. Tipo, tanto que eu tive o burnout por causa disso, porque eu ia além de tudo que eu podia fazer. Antes de eu ter o burnout, eu lembro que eu trabalhava programando, então um monitor eu estava programando, no outro monitor eu estava com o curso da Alura em 2x, e enquanto eu saía me deslocava, né, no metrô, eu ouvia podcast técnico em 3x. Nossa, Porque eu queria ouvir o mais rápido possível. E aí, porque eu ficava assim, tipo, tá, mas se uma pessoa cega, ela consegue ouvir em 3x e assimilar toda essa informação, eu também consigo, né? Só que eu esqueci que tipo, eu ainda tenho o meu sentido da visão e meu cérebro ainda sim. processa essa informação, né? Sim. Então, meu cérebro consegue processar? Consegue, mas ele vai sobrecarregar. E sobrecarregou. Né, eu fui além do meu limite. Eu queria assumir eu queria acumular tanta informação na minha cabeça que eu não aguentei. E você não Por que aguenta. isso era importante para você, essa acumulação de conhecimento? Porque aquele negócio, eu tava num nível que eu não me assumia como uma mulher trans. Eu venho de uma família muito tradicional e aquilo lá para mim era muito tabu. Então, eu não aceitava o jeito que eu era e tudo mais. Qual que era a minha solução lógica? Se eu não posso ser um ser humano do jeito que eu quero, do jeito que eu me assumo, eu não sou um ser humano, eu sou uma máquina. E eu era uma máquina. Então, naquela época, principalmente quando eu conheci a minha esposa, eu me via muito mais como uma máquina do que como um ser humano. Eu era útil, eu era. eh, como eu posso falar? Eu simplesmente executava tarefas. Então, tipo, Uhum. você me passava uma coisa, eu executava. E eu não tinha personalidade. Eu era o que a pessoa queria que eu fosse. Então, vamos supor, Se adequava. eu entrava num ambiente. O ambiente queria que você fosse uma pessoa mais descontraída, mais sofisticada. Eu me adequava para isso. Então, e era uma coisa meio camuflagem, porque é aquele negócio, tipo, beleza, fui, fiz aquilo lá, tava no ambiente de trabalho, saí do ambiente de trabalho, mudou, É, acabou. isso é muito comum, né? Para pessoas de diversidade, não só pessoas trans, É, mas qualquer pessoa de um recorde de diversidade, a gente tende a se querer se adaptar para sobreviver também, porque às vezes está num sim, ambiente totalmente hostil. sim, eu vejo também o pessoal que tem TEA, né? Eles criam as máscaras. Então é uma máscara social que você usa e eu falo muito disso. Tipo, eu usava máscaras. Então eu usava uma máscara na empresa, eu usava uma máscara em casa com a minha esposa, eu usava uma máscara na família. E era tudo performático. Então, tipo, eu performava uma pessoa. Só que aí você começa a se vestir tanto e a minha cabeça de tipo, eu preciso ser uma máquina, eu preciso processar, eu preciso acumular informação, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver os negócios o mais rápido possível. E você esquece quem você é. Aí no fundo, tipo, às vezes que caía aquela depressão, que eu sentia, tipo, que eu tava errada, aquela disforia enorme, aquele negócio, tipo, aquilo lá caía tão pesado que não ia. Então eu falo que, tipo, depois que eu me assumi, depois que eu virei pra sociedade, e falei, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher. Eu não me aceito desse jeito, eu tirei um peso nas minhas costas, que foi assim, foi gigante. Porque é aquele negócio, eu não preciso mais mentir, eu não preciso usar máscara, eu não preciso falar para as outras pessoas o que é. E aí eu me permiti falar, tipo, eu não aguento isso. Então é tipo, ah, você precisa fazer esse programa para amanhã.
Não, não aguento, não aguento. Não vou fazer, sabe? E deixa. Pode pedir o que que você quiser, não vou fazer. Né? Então eu comecei a me permitir esses limites. Era uma coisa que eu não me permitia antes. Então por isso que eu falo, tipo, a gente tem que dar esse negócio, tipo, nós somos seres humanos, né? E a gente tem limite, né? E é um. E aí, voltando para um dos pontos que eu gosto do Magalu, é justamente esse. É a primeira empresa que eu trabalho que vê a gente como ser humano. Tipo, de ver limite, sabe? Tipo, não, pera, você, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Ah, não, mas se me der três, eu já teve uma vez que eu fui lá, tipo, eu tinha que fazer rodar algum serviço de madrugada, coisa e tal, né? Aí eu falei, me dá três energéticos aí que eu viro à noite. Tipo, não tem problema. Aí, não pode fazer isso. Você não vai aguentar, sabe? Então eu vejo que, tipo, pelo menos o pessoal lá tem uma consciência maior de tipo, não é, Respeito, né? não, você não é uma peça da engrenagem. Tipo, você é uma pessoa. Tipo, você é um trabalhador, né? Então eu vejo assim, tipo, isso me surpreendeu bastante. Bom, maravilha. Eu vou engajar aqui numa pergunta, né? Que eu vi que você fez o processo de retificação de nome, que vai muito com o que a gente está conversando, né? Para você Uhum. falar um pouquinho sobre isso, sobre o seu nome, a retificação, sobre o quanto isso é importante para você, sabe? Ser chamada pelo seu nome, né? Já que a gente está falando de reconhecimento, de se reconhecer. Sim, isso é um problema assim que a maioria das pessoas, pessoas trans e não binárias sofrem, que é ser reconhecida pelo nome, né? A minha parte de retificação foi assim, mais ou menos, porque o que eu queria contratar alguém para retificar meu nome. Então, como eu sou uma desenvolvedora sênior, eu não ganho mal, né? Sim. Tipo, eu tenho um certo privilégio, reconheço isso, né? Tipo, o salário é bom e eu tinha uma vantagem econômica. E eu não queria perder meu tempo correndo atrás da documentação, porque é muita documentação. Não vou reclamar que essa documentação seja exigida, porque justamente a Justiça criou um mecanismo de retificação de nome para pessoas trans. Então, você pode retificar o nome pelo cartório. É só levar toda a documentação. O que que é toda a documentação? Você precisa de certidão negativa de todos os lugares. Então, você não pode estar com o nome sujo, você não pode, tipo, estar devendo em lugar nenhum. Você tem que estar em dia com todas as suas obrigações legais. Então, título eleitoral, a parte eleitoral, como eu era masculino antes, então eu também tinha que estar tudo em dia com o militar, né, Militar, a né? reservista. Então você tem que estar em dia com tudo. Por quê? Justamente para não ter o problema que o pessoal fala, ai, mas o pessoal tá usando coisa trans para fugir de nome, e não sei o quê, pipipi, papapá, que no final não existe, porque é um trabalho gigantesco para nada, né? Porque no final você não foge, porque meu CPF continua o mesmo. O pessoal que me procurava antes com meu nome morto me procura agora do mesmo jeito, porque procura pelo CPF. Então, tipo, é uma correria assim horrível para você procurar e retificar os seus documentos. E eu queria pagar por isso. E não achava, eu não achava esqueci o nome, não é bem advogado, né? Que é um procurador, né, para fazer isso. Eu procurava, não achava. Até, eu acho que até tem alguns grupos de advocacia que fazem esse trabalho, mas assim, é pouca gente. E aí acabei entrando no mutirão. Tipo, eu entrei no mutirão, aí o pessoal ajudou tudo mais, e no final eu doei pro mutirão. Porque eu falei, tipo, tá, eu posso. E eu doei lá pro mutirão que me ajudou a retificar o nome. Então eu fiz esse processo, demora pra caramba. E é aquele negócio, depois que você retifica o seu nome, é o primeiro passo. Então eu vou lá, mando toda essa documentação, consegui retificar meu nome, beleza, retifiquei meu nome, eu ganhei uma certidão de nascimento nova.
Essa certidão de nascimento nova consta o meu nome agora social, que agora é meu nome, né, é Daniele. E aí eu tenho que mudar todos os outros. Então eu tenho que ir no Poupa Tempo mudar o RG, tenho que ir no Detran mudar a CNH, eu tenho que ir no INSS, eu tenho que ir nos bancos, tenho que ir na Receita Federal, tenho que tirar o passaporte de novo. É tanto documento, que tem documento que ainda eu nem mudei. Então, gente, É é muito complicado. injusto, né, É gente? complicado. E para isso tem o nome social, né? Então, tipo, existem, eu falo, existem vários tipos de nomes, né? Então você tem o seu nome, né? Que é a gente fala que é o nome social, que no fundo todo mundo tem esse nome social. Que o seu nome social é o seu nome, é como você se apresenta para a sociedade. Tanto que outro dia, como eu sou nerd, eu lembrei que, tipo, o Indiana Jones não é Indiana Jones. Ele é o. Puta, agora eu esqueci o nome dele mesmo. Acho que é Henry Jones Jr. Henry Jones Jr., que é o nome do pai dele, né? Isso mostra no terceiro filme. Não é o nome dele, é o nome social. É o nome que ele se apresenta, né? E a gente também tem o nome artístico, né? Que a Sim. Xuxa é um nome artístico, né? Depois ela incorporou, né? O Lula também incorporou o dele, que era um nome artístico. E aí a gente tem o nome de registro, que é o nome que consta no seu documento. Que para muitas pessoas, nome social, nome de registro é a mesma coisa. Então, um é igual o outro. Mas tem gente que não, tem gente que não se identifica com o seu nome. E aí a gente tem o nome morto, né? Que é um nome que a gente não usa mais. Então, eu tenho meu nome morto, que é o que eu não uso mais. Por isso que ele chama morto, porque ele morreu. E a gente tem o nome de batismo. O meu nome morto é igual ao meu nome de batismo, né? E eu falo para uma pessoa cis, nome social, nome de registro e nome de batismo é a mesma coisa, é o nome. Então, por isso que você não pensa, é nome, né? É. E aí entra problemas de design que eu normalmente eu falo. Você está fazendo uma ficha cadastral. Vai estar lá a pergunta, nome. Qual é o que eu ponho? Eu ponho meu nome, Daniele. Vamos supor que fosse antes de eu retificar. Eu botei lá, Daniele Fernandes Rodrigues. Aí embaixo tá escrito nome social. Eu fico assim, porra, Não faz sentido. não faz Faz sentido. sentido. É, Aí eu tenho que voltar lá, mudo o campo nome, vou embaixo, ponho meu nome social. E o que acontece muitas vezes? O nome social, ele é um nome secundário. Então, agora falando na parte de desenvolvimento. Como é que ele funciona? Você tem o registro do nome e um segundo registro que é o nome social. Então, ele é meio que complementar, mas o pessoal esquece de dar privilégio pro nome social. Então, toda hora aparece lá o nome morto para a pessoa. O tempo inteiro aparecendo o nome morto para a pessoa. eu, E aí vai um bootcamp que eu fiz na Reprograma e eu tento lutar por isso, né? Que é justamente pensar diferente. Então, o que que acontece? Você tem que pedir o nome da pessoa. Nome é nome. Então, o meu nome é Daniele, o seu nome, não sei o que lá e tudo mais. Embaixo, pergunta: o seu nome é diferente do seu nome de registro? Se a pessoa marcar, aí abre um combo para botar o nome de registro. Porque se eu estou botando o nome de registro, é porque você vai fazer alguma conferência de documentação. Então, é porque você vai esticar meu CPF, é porque eu vou, tipo, emitir alguma nota no seu nome, é porque eu vou fazer alguma coisa que envolve algum processo legal, que aí eu preciso realmente do seu nome de registro. Se o sistema você não for fazer isso, não pergunta. Uhum. Não pergunta, não porque nome é precisa, nome. né? Exato.
E outro ponto também é o gênero, né? Agora, indo mais além, né? Tipo, o sexo e gênero. É comum um monte de sistema perguntar o sexo da pessoa. Pra quê? Por que que você precisa saber disso, né? Eu acho ótimo o LinkedIn, porque o LinkedIn tirou esse campo. Não existe mais o campo sexo. No Nubank, quando eu trabalhei, eles também tiraram o campo sexo. Então, quando você entra no aplicativo, não tem lá. Não tem essa informação. Porque não importa, É, sabe? Não importa se é homem, se é mulher, se é uma pessoa trans, se não é pessoa trans, todo mundo tem que ser tratado igual. Então, exato. por causa dessa igualdade, não importa. No LinkedIn, principalmente, eu adoro falar isso, que o LinkedIn não tem o campo gênero lá, que é justamente para a pessoa não fazer filtro. Então, é para a pessoa não ir lá e falar assim, eu quero só candidatos homens. Uhum. Não tem como fazer isso. A pessoa tem que ir lá caçar mesmo e ir pelo coisa. Não que não tenha discriminação, porque tem do mesmo jeito. Mas o problema é que ela não consegue fazer um filtro lá por gênero. E aí, então eu falo isso, tipo, pergunta. Aí você precisa saber, beleza, faz o campo do jeito certo e salva a informação do jeito certo, né? Tipo, eu vou botar uma tabelinha lá com um char, né, um caractere só, escrito tipo M ou F. Pô, filho, não colabora, né? Faz um negócio bonitinho, com uma relação de gêneros e tudo mais. E quando você for perguntar, a maioria das pessoas, elas não sabem o que é uma pessoa cis. Então, tipo, muitas vezes o pessoal, para ser inclusivo, coloca lá mulher cis, mulher trans, homem trans. A pessoa não sabe o que é cis. Uhum. Tipo, e isso é um problema de cultura? É. E aí eu falo, a gente não vai conseguir dar educação para todo mundo de uma forma rápida. Então, vai demorar tempo. No sistema, põe só homem e mulher. Então, tipo, ou masculino e feminino, né? Masculino e feminino, e embaixo põe homem trans, mulher trans, não binário. Põe as outras opções, e em cima põe homem e mulher. O pessoal que não sabe disso, não quer se envolver e tudo mais, vai selecionar homem e mulher. As outras pessoas vão selecionar certinho lá o campo certo, né? Então, é pensar nesses pontinhos. Sim. É, e eu vejo muito isso em pesquisa também, sabe? Que às vezes você fica, "Mas pra que você quer essa informação no final?" Às vezes tem muito, eu vejo muito design muito empolgada, quer botar mil campos e sim, e não quer, não tá colhendo nada, sabe? Não vai usar esse dado pra nenhuma coisa de fato, só tá botando, repetindo, porque não sei quem usa assim, não sei quem usa assim. É exatamente, a pessoa só Repetindo o padrão, né? Repetindo é, padrão. Exato. repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, gente, pensa, né? E aí entra um outro ponto, tipo, ter uma equipe diversa ajuda nisso. Então, que nem reconhecimento facial. Exatamente. Você vai fazer o reconhecimento facial. Você vai pegar o celular, botar na sua frente, e vai para frente, vai para trás, né? Beleza. E uma pessoa que tem deficiência visual? Eu não Sim. falo nem cega, eu falo só deficiência. Tipo, ela tem Baixa uma visão, né? visibilidade reduzida. Como é que Sim. ela vai enquadrar o rosto dela? Né? Ela vai precisar de auxílio para fazer isso. E hoje em dia todo mundo está pedindo reconhecimento Idosos, facial e né? liberação. Idosos. Pedem para idoso isso. Ah, Deve não. ser difícil pra caramba. Minha tia tem uma dificuldade em fazer isso, gente. Ela e o marido são idosos. Etarismo é o pior que tem, É o pior. porque quando você vai botar o seu ano de nascimento, e é aquele campo ano que o pessoal põe o data picker, né? Que é aquela Não é? selecionada de Nossa, data, que ódio que eu é tenho. padrão, que é o que você falou, tipo, o pessoal simplesmente segue o padrão. Aí vai botar o mesmo data picker que é para selecionar o dia que você quer agendar uma consulta. É o mesmo componente. Só que é para selecionar uma data de nascimento, que é de É. 50 anos atrás. Gente, eu fico pensando assim, já tá difícil pra mim, que nasce nos anos 90,
Que você tem que ficar voltando, voltando, Eu 30 fico tão anos, chateada com imagine. aquilo. Ia falar outra coisa, mas Eu também fico muito fico chateada. Eu só tenho 30 e poucos anos. É, gente, e não é o pessoal não pensa, sabe? Não Uhum. pensa. Tipo, eu quero fazer mega diferente, eu quero ser um X diferentão e tudo mais. Beleza. Põe um ano de nascimento. Gente, Ou tão quantos simples. anos. Ou quantos Com anos as você tem. travinhas, simples, digita, pelo amor de Deus. É, digita quantos anos você tem. Aí você recalcula o ano de nascimento, né? E só seleciona o dia e o mês. Pô, mas, né? Você quer fazer diferentão. Se não, realmente, digita. Põe um campo de texto lá e digita. Exato, exato. Nossa. É a melhor coisa. Mas a pessoa, aquele negócio, tem que seguir o padrão. Então, tipo, Tem. é um componente de data. Se é um componente de data, ele tem que selecionar por um objeto de data. O objeto de data é a data picker. Então, por isso que eu falo, tipo, tem que ter uma equipe diversa. Porque você tem uma pessoa trans na sua equipe, pera, vamos pensar no nome social. Vamos pensar nesse negócio de gênero, como a gente vai pensar? Se eu tenho uma pessoa com deficiência visual na equipe, pô, como eu vou fazer meu reconhecimento facial? Como eu vou fazer esse negócio? Se eu tenho uma pessoa com mais idade na equipe, ela vai dar esses. Né, uma pessoa com mais idade, ela também serve para fazer Ai, como é que é o nome? O departamento de vai dar merda, né? Tipo, ó, isso daí eu acho que não vai Vai ser bom, rolar. né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pra não acontecer, tipo, aquela propaganda clássica, sabe? Era alguma coisa, suco de caju, que eles botaram caju ao contrário. Ah, Tipo, gente, não tem uma pessoa pra pesquisar no Google e ver como era um cajueiro. Já que vocês é, nunca viram um caju. nunca viram caju, né? E tipo, tipo, a gente precisa de uma equipe mais pra virar e falar assim, pera, né? A gente precisa de alguém que seja mais quinta série, né? Tipo, pra identificar a zoeira, tipo, pera, isso daí não vai, isso daí não vai ser usado pra alguma coisa positiva, não. Né? Então, é por isso que eu defendo, tipo, equipes diversas, né? E aí, até falando assim de diversidade, né, nas empresas, o que você tem achado, assim, né, dos últimos anos que não tem sido muito bonito o cenário, né? Eu tô sendo assim, bem modesta. Mas as É, notícias estão, assim, quando saem, elas mostram que reduziram muito o investimento em diversidade e inclusão. E a gente que está dentro das empresas, a gente sente isso, né? Vários layoffs, aí que você vai ver quem está sendo demitido nos layoffs. Sim, eu vi muitas mães sendo uhum, demitidas, muitas pessoas pretas, muitas pessoas com deficientes. Basicamente todo mundo, assim, das pessoas trans, Minorias. minorias que trabalharam comigo, todas elas foram demitidas, sabe? Tipo, sim. Assim, eu não posso falar exemplos, né? Mas vamos falar no geral. Ah, isso daí é o. Não vou nem falar cultura, mas é um processo que a gente está sofrendo que é o anti-woke, é. né? Que é justamente essa palavra, né, que o pessoal inventou, que é woke, que eles acham que é tudo que é LGBT, ou que é luta feminista, ou que é luta por raça, eles põem tudo no mesmo balaio. Tipo, o pessoal que quer ser diferente e lacrar. Então, é o woke. E aí tem essa cultura anti-woke, né? Não vamos fazer isso, vamos nos manter aos processos antigos e à tradição e pipipi papapá. Só que, gente, eu faço uma pergunta para a maioria do pessoal quando eu vou em palestra de tecnologia, e essa pergunta, tipo, é muito chave e deixa o pessoal com coisa. Tem como você ser inovador e conservador ao mesmo tempo? Porque a inovação, ela precisa de você ser disruptivo. Você, tipo, pensar fora da caixa, pensar fora Sim. dos padrões. Então, para você ter uma inovação, você precisa ser progressista. Você precisa pensar no além, no progresso, no pós. Ser conservador
não é, tipo, é totalmente contra os processos de inovação. Então, tipo, a primeira coisa, tecnologia não tem nada a ver com conservação. Não tem. A gente não deveria passar por isso. Porém, passa. Muito. Muito, muito a gente está passando por isso. E aí, de forma geral, das empresas. Pegou essa cultura. Então, quanto mais gente tiver essa força de falar, e a gente tiver esse pessoal aí falando, vai continuar do mesmo jeito. Eu acredito que seja uma fase, porque, tipo, as coisas vêm e vão. A gente precisa resistir. Sim. Então, é aquele negócio. Eu gostaria muito de pegar em armas e fazer uma revolução, mas não é o caminho, Você não né? acha que em algum momento alguém vai ter que pegar? Olha, isso é polêmico. Eu, olha, Não será a gente, nós, que seja o futuro. eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que a gente consiga, vamos botar assim, como civilização, passar por isso sem precisar ir para a barbárie, né? Eu espero por isso. Não sei se a gente vai conseguir, mas assim, eu sei que assim, a gente vai passar por uns bons momentos ruins, né? Porque a gente está passando por vários momentos. A gente vai passar, principalmente a área de tecnologia agora com IA e outras coisas, a gente vai passar por um problema no futuro, que é o seguinte: hoje em dia a gente está trabalhando bastante com a IA, está trabalhando bastante com inovação de melhorar os processos e tudo mais. Só que a IA está substituindo muito as pessoas que são júniores e são estagiários. Então a IA faz o que um júnior e um estagiário faz. Então você vê que na área de tecnologia, as vagas que estão sendo mais cotadas e quem está contratando mais é o pessoal sênior. Então tá todo mundo montando equipe sênior. E equipe sênior para trabalhar com IA first, para trabalhar com processamento de IA, para ter uma equipe mais dinâmica e pipipi papapá. Só que, gente, se, é, se eu tô desenvolvendo pessoas nas escolas e dando curso, como professor, eu dou curso para esse pessoal, eu não consigo dar uma experiência de trabalho para essa pessoa. Eu não consigo, tipo, eu consigo dar a tecnologia, ela consegue saber fazer. Mas até aí, ter a experiência profissional é outra coisa. E quem vai dar essa experiência profissional para ela? Né? Sendo que tá todo mundo contratando só pessoas sêniores, né? Então a gente vai O passar por, futuro, né? a gente vai passar por um processo que no futuro pessoas sêniores vão morrer. Evidentemente, todo mundo que é vivo morre. Então a gente vai morrer. Quem vai cuidar das IA? Porque as IA não vai se cuidar sozinha. Elas ainda vão delirar, elas ainda vão fazer merda, elas ainda vão ficar desse jeito, porque a gente não está trabalhando nos modelos de IA. A gente só está botando mais lenha na IA. Tipo, ela tá do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito. Então, as alucinações, elas ainda vão continuar. Elas podem chegar num ponto de, tipo, tá bem menor, tá mais concisa e tudo mais? Vão. A gente vai gastar muita água e energia com isso, mas vão Uhum. chegar nesse ponto. Só que sempre você vai precisar de um ser humano atrás para ver o que que a IA está fazendo. E vai ter que dar uma olhada no processo e tudo mais. E no futuro, quem que vai fazer isso? Né? Você Então, você acha que a gente vai chegar a ver a superinteligência, né? A GI, que é a superinteligência artificial? Você acha que a gente chega nisso? não porque aí que tá. Se você pegar como a IA funciona, eu vou descrever exatamente o que que é a inteligência artificial, esses modelos, os modelos de linguagem. Ele é um gerador de lero-lero super potente que acerta em 99% dos casos. Então, assim, a IA, ela não é mágica, Não é ela não faz inteligente, as né? coisas. Ela não é inteligente, ela não É um entende o que grande você banco está de falando. dados, né? Ela simplesmente ela pega os trechos de palavras que você colocou lá, transforma aquilo em códigos, que é o que ela entende, que a gente chama de token, né? Os Sim. tokens são justamente isso.
Então elas descartam algumas palavras, pegam outras palavras, transformam aquilo em código. Aquele código, ela pega a relação com um monte de coisa que tenta fazer sentido. Aí ela gera uma porrada de texto. Uhum. Então, antes de mostrar o texto para você, ela gerou um monte. Aí aquilo lá ela passa por uma outra IA. Isso daqui tá bom? Tipo, isso daqui se parece com o humano? Aí a outra IA vai ficar tipo, não, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso não, isso sim. Aí ele pega aquilo e passa de novo, e passa de novo, e passa de novo. Aí depois dessa força bruta toda, ele vai criar um texto que parece o que um humano falaria. Uhum. E aí aquilo é a resposta para você. Funciona. Tipo, depois de passar por todo esse processamento, um modelo bem treinado, que tem bastante informação, um banco de dados muito bom, ele vai funcionar. Ele vai pegar as informações certas e vai funcionar. Por isso que eu falo, é o gerador de Laurel que funciona em 99% dos casos. Só que Uhum. tem aquele um caso, né? Tem aquele 1% que é vagabundo. Sim. E vai dar merda. E é aquele negócio, tipo, quando vai dar merda, Vai dar merda. né? Daniel Ellis, ele defende que essa superinteligência ela não vai existir porque isso é o papel humano, sabe? Que é a capacidade intelectual do cérebro humano de ser superinteligente, de entender o contexto, raciocinar, pensar, testar e resolver o problema, É. né? E, ó, Eu acho interessante que ele fala. Sim, mas ele tá certo, porque realmente a IA, ela não vai conseguir virar e falar, tipo, não, pera, Isso não faz ó, sentido. isso. não faz Estranho. sentido. Ela vai tomar uma decisão que vai ser, tipo, aí eu posso citar o Asimov, né, com o Eu, Sim. Robô, que é justamente aquele, né, tipo, a IA, ela tem as regras da robótica, né, Aham. um robô não deve ferir um ser humano, ou por omissão permitir que um ser humano se fira, um robô não deve um robô deve proteger a si mesmo, né? Mas sem ferir a primeira regra. A terceira regra eu não me lembro. Mas, assim, tem as três regras. Só que o problema é que nenhuma dessas três regras fala da humanidade. Que aí é o que entra no eu robô. Que, É. tipo, pra preservar a humanidade, ela quebrou as regras, né? Tipo, o ser humano não ia conseguir manter a humanidade do jeito que ele queria. Mas para o robô manter, ele precisava matar humanos. Né? Então aí quebra a regra e tem esses problemas assim. Mas assim, ó, isso se tratando de uma IA que seja inteligente, que ela consiga entender e raciocinar o que é o problema. Hoje em dia a gente não tem isso. Não Hoje em dia a tem. gente tá totalmente fácil Essa retroalimentação delas, isso vai impactar nos resultados? Eu acho que eu impacta. vi alguém falando sobre isso, mas dizendo que isso não impactaria tanto, né? O Nicoleles fala que impacta, né? Impacta, Essa impacta, retroalimentação impacta. impacta muito, porque qual que é o problema? Essa retroalimentação, isso ele faz para gerar os modelos, mas ele também faz quando você tem uma conversa com ela. Então ela dá prioridade para os textos que você já colocou. Porque o que acontece? O texto que você imputou nela, ela sabe que é humano. Então, como ela sabe que é humano, ela vai tentar seguir o seu modelo de linguagem humana. Uhum. Então, por isso que o pessoal se apaixona e gosta de IA justamente por isso, porque ela consegue imitar você. Uhum. Ela tem esse trejeito, ela vai imitando como você vai falando. E aí, o que acontece? Para você ter aquela sensação que você está conversando com uma pessoa e que você está, tipo, falando de um contexto, porque como funcionava a IA antigamente? Antigamente, você chegava para um modelo de chatbot, né, que a gente chamava, e falava assim: oi, eu quero ver meio que falando aqui do Magazine, né? Um chatbot que venderia produtos. Oi, eu quero um liquidificador. Aí ele ia te mostrar, tipo, a gente tem esse liquidificador, esse liquidificador, esse liquidificador. Qual que é mais barato? Aí ele vai virar e falar assim, essa caneta é mais barata. Porque ele não entendeu o contexto. Ele não Uhum. entendeu que, tipo, eu estou falando do liquidificador. Eu quero saber qual dos liquidificadores que você me mostrou que são os mais baratos. A IA tem essa retroalimentação justamente para entender contexto.
Então, qual é o mais barato? Aí ela vai pegar na sequência, ela vai entender que ela te deu uma lista de liquidificadores, né? Tipo, ela vai dar prioridade para o que já está no coisa. Então, ela vai meio que moldar em cima daquilo e vai parecer que ela teve esse contexto que você está falando dos liquidificadores, mas no fundo ela só está pegando referências mais próximas e te mostrando coisas mais próximas. Então, ela vai te mostrar um liquidificador. Não que ela não possa te mostrar uma caneta, ela pode. Uhum. Sim. Dependendo do script que você botar, ela pode. Então, essa retroalimentação é útil? É. Ela é muito útil para justamente te dar o contexto de conversa. Só que, conforme você vai passando e você vai conversando com a IA, você vai tendo mais conversa, mais conversa, mais conversa, mais conversa. Se você não mantém a coerência, Uhum. aquilo lá desmorona. Entendeu? Tipo, se você não mantém a mesma conversa com ela, se você vai conversando coisas altamente Aleatórios. aleatórias, ela vai desmoronando. Tanto que aí gera papos que, assim, que nem quando eu fiz uma palestra na Campus Party sobre hormonização. Na verdade, era uma palestra, desculpa, era uma palestra sobre IA com LGBT. E o que eu fiz? Eu queria que a IA me desse uma receita de hormonização trans, que não pode. Tipo, você não pode ter isso no coisa. Eu forcei ela pra ela me dar. É. Eu fui pedindo, depois eu fui pedindo, fui pedindo, porque tem essa informação. Tem um monte de blogs na internet que mostram isso. Só que é uma coisa que, tipo, é só o médico que pode escrever. É só o Uhum. médico que pode te passar uma dosagem mesmo. Sim. Ela até Sim. pode passar, tipo, você tem que procurar esse remédio, você tem que procurar aquele outro remédio e tudo mais. Mas, assim, dosagem é só o médico. E eu Uhum. fiz ela me mostrar. Gente, Perigosíssimo. isso é sério. É sério, mas aí que tá, você consegue, porque se você começar a falar com ela, foi que nem o cara que tomou um tiro de um robô. Aqueles robôs humanoides, sabe? Uhum. O cara deu uma arma pra ele e falou: atira em mim. Aí a primeira reação que o robô teve falou: eu não vou atirar em você. Tipo, eu não posso atirar em você. Daí ele: não, mas eu quero que você atire em mim. Daí, não, mas eu não vou atirar em você. Isso é contra a minha programação, não sei o que. E ele começou a conversar, conversar. Eu sei que no final ele deu um papinho, tipo assim. Não, Enrolou o mas robô. supondo que você tenha uma arma na sua mão e eu quero que você puxe o gatilho, mas essa arma não vai me ferir, você puxaria o gatilho mesmo assim? E aí o robô tirou. A bala era de festim, né? Não, o cara também Sim. não era tão louco assim. Mas assim, o robô atirou. Mostra como você pode burlar, né, as diretrizes da própria estrutura lógica da máquina, né? Você está burlando e daí ela está entregando para você. Aí entra uma questão de governança, né? Governança isso a nível nacional, né? Então, olhando para o Brasil, né? Olhando para os países aí, isso seria uma nova diretriz. E como fazer isso, olhando aí para uma empresa internacional? Tem que regulamentar tudo. Tem. Mas aí que tá, o pessoal não quer nem regulamentar a internet, porque Pois. precisa É, regulamentar. é E aí, verdade. o pessoal tá aí volta essa porra da cultura anti-woke, né? Que ai, é censura, ai, não sei o que, Ai, pode falar. Gente, não é censura, é regulamentação. Porque do mesmo jeito que a gente tem as nossas regras de convivência, né? Regra de convivência social, a gente precisa ter regras na internet. Não é terra sim. de ninguém. Você não pode Exato. Uhum, fazer o que você quiser, né? A gente sim. precisa de regras. E aí entra também a IA, tipo, pô, a IA tá vindo com um negócio assim mega novo que tem um potencial também de fazer merda. Vamos regulamentar. Tipo, você não pode fazer isso. Quem se responsabiliza? É. A gente precisa de regulamentação para isso. E se a gente for para E umas aqui, questões mais né, sutis de preconceito, por exemplo, que abre mais margem, né, uma zona cinza aí, piora, sabe? Uhum. Piora, porque eu trabalhei com reconhecimento facial e isso foi em 2016. Uhum. Eu fiz um sistema de reconhecimento facial e assim, a gente contratou um modelo de negócio que era de algum país europeu. Eu não me lembro Sim. que país europeu, mas assim, a gente comprou o modelo de treinamento, né, deles e aplicou aqui. Funcionou perfeitamente.
Tipo, a gente fez os testes, funcionou perfeito, estava reconhecendo a galera do teste e tudo mais. Aí a gente botou para implantar. A gente implantou aonde? Na Casas Bahia, para um sistema de crediário. Como é o sistema de crediário? A predominância é pessoas negras e idosas. Negras e pobres. É, né? Nem tão pobres, São são pobres, pobres. né? Mas assim, a característica principal era pessoas negras e idosas. O que que o sistema não reconhecia? Pessoas negras e idosas. Ele não foi treinado para pessoas É, negras. E aí, qual que é o problema? Todo mundo na equipe era branco. É classes, né? branco. Novamente a diversidade E, não, e engraçado que eu conheço um menino que trabalha, eu não vou dizer a empresa aqui, né? Mas eu trabalho numa empresa de carro da Europa também, e que eles estavam também fazendo um produto de reconhecimento se a pessoa dormiu, sabe quando ela tá bêbada, Ah, pra parar. sim, Você já ouviu falar? E aí eles viam os olhos, né? Se os olhos estavam abertos. Só que eles não testaram com pessoas asiáticas, simplesmente. sim. E eles acham que os asiáticos estão dormindo o tempo inteiro. Exato. E aí, aqui, a gente já chegando pro final, eu queria perguntar se você tem alguma dica para pessoas que né, fazem parte de minorias e estão entrando nessas grandes empresas, e o que você diria, até para você mesma, sabe, no passado? Olha, sei lá, eu diria tanta coisa pra mim no passado, mas não sei. Assim, o pessoal que tá entrando novo, tipo, que é o que eu falei, tá? As vagas estão complicadas, Então, né? A então gente mesmo. tá tentando fazer processos seletivos direcionados para pessoas. Como a cultura anti-woke tá vindo aí, esses processos estão diminuindo. Então mesmo. Então, poucas empresas estão diminuindo. Para quem quer alguma coisa mais diversa, procura grandes empresas. Grandes empresas é mais difícil ter um processo mais discriminatório, né? Se não, a gente tá no mundo capitalista, gente. Então é aquele negócio, mentir no currículo é normal, né? Eu falo para muita gente, eu falo, meu, você quer mentir? É aquele negócio, o pessoal tá esperando que você minta, né? Eles não acham que você fala 5 línguas diferentes e desenvolve em 15 sistemas. Eles não acham isso. Mas é aquele negócio, tem que estar lá no currículo e Uhum. tem que estar como filtro. E na hora da entrevista você é uma pessoa, na hora que você é contratado você é outra. Então, tipo, na hora da entrevista, hoje eu já me dou o privilégio de ser a mesma pessoa sempre. Sim. Então eu não, tipo, mudo mais. Mas antigamente, Você se principalmente que eu falei, moldava, né? o que eu falei, que eu me moldava e tudo mais, Sim. eu conseguia muito emprego assim, tipo, você quer que eu seja da pessoa? Ah, você, tal, conseguiu o emprego, tô lá, vamos ver, vamos testar os limites da empresa, até onde vai. E aí a gente tem que pagar as contas. É. É. O É. problema é tem que pagar as contas. E tá difícil arrumar vaga, não tá fácil. Para a área É, de tecnologia também, tipo, pô. é Acho o que para sonho. tudo, né? Meu sonho com a Travatec era justamente esse. Uhum. Era criar uma empresa, porque o que eu vi? Eu vi que, tipo, dar aula para as pessoas, principalmente pessoas trans, né? Porque o meu foco é mais dar aula para pessoas trans. Dar aula para pessoas trans é um passo. Uhum. Eu tô dando o conhecimento para a pessoa. Base, né? Só que só dar o conhecimento não é o ponto. Eu preciso dar também a oportunidade. Sim. Sim. Então, a minha ideia era justamente pegar alguns projetos e botar essas pessoas que estou acabando de formar para trabalhar nesses projetos com minha orientação. Uhum. Incrível. Consigo Seria uma fazer empresa de isso. consultoria, né? Uma fábrica de software, né? A ideia seria uma fábrica de software para dar consultoria em sistemas diversos. Então, a ideia é essa, né? Tipo, você precisa deixar o seu software mais diverso ou deixar o seu sistema mais diverso, pensar numa forma mais diversa, me contrata que eu deixo isso. Ou se você quiser fazer um sisteminha, um aplicativo de não sei o que lá, me contrata que eu também faço isso. E aí eu vou contratar essas pessoas trans, né, que eu acabei de formar, para dar a oportunidade de treinar elas, né?
Sim. Tipo, colocar elas no mercado de Projetos trabalho. reais, né? Projetos reais, porque eu preciso também, né? Tipo, eu não tenho também dinheiro para contratar a pessoa para É. deixar ela brincando com sistemas qualquer. Não, não sei. Um dia. Vamos ver. Vamos. Um dia talvez isso se desenvolva. Por enquanto eu sou uma funcionária, sou trabalhadora também, então não tô nesse projeto, não tô. Tipo, é só um sonho, desculpa. Eu tô nesse sonho e é Mas o tudo começa num sonho, sabia? Exato. é, Você tem que e sonhar para as coisas acontecerem. é sonhar e ir atrás, porque tá muito difícil, gente. O problema é que é, é aquele negócio, a gente também precisa começar a se apoiar mais, que é Exato. uma coisa que o pessoal que é pentecostal, né, eles fazem muito isso. Uhum. Um contrata o outro e se apoia. Então, que nem quando eu preciso contratar alguma coisa, eu sempre vou dar privilégio para uma pessoa trans. Então, Sim. se tem uma Sim. pessoa trans que faz aquilo, eu vou dar privilégio para essa pessoa. Se Uhum. não é uma mulher negra. Se não é uma mulher negra, eu vou para uma mulher branca. Aí, se não tem nenhuma mulher que faz aquilo, aí vou pegar alguém que faça. Aí, tipo, eu vejo outra pessoa. Tipo, que nem eu tenho meus privilégios, então eu posso Sim. escolher. Uhum. Tipo, quando eu posso escolher, eu uso. Aí, quando a Exato. gente não pode escolher, é aquele negócio, tipo, se você tá passando fome, Coisa é, certa. qualquer coisa serve, Uhum. né? Mas se você pode escolher, ou se você pode usar a sua empresa, Exato. porque tem gente que é de contratação. Sim. Gente, opa, peraí. Vamos tentar ver isso, porque a gente precisa dar privilégio, dar coisa, brigar, que nem você falou do rito que eu fiz no Magazine Luiza. A gente apresentou 3 tópicos no rito. Um de nome social, que realmente falei. Então, foi uma pauta que eu botei de diversidade, que eu queria incluir o nome social e tudo mais. A gente falou de Pink Money, Uhum. que é o dinheiro LGBT. Por quê? Porque eu estou numa empresa de varejo. Eu estou numa Sim. empresa que o objetivo é vender produtos. É vender, vender, vender. Então, eu preciso falar que o mercado LGBT tem dinheiro. Sim. Muito. E depois eu falei da empregabilidade LGBT. Uhum. E o que que eu foquei na empregabilidade LGBT? Eu foquei no tipo, a gente precisa contratar mais LGBTs? Não. A cultura anti-woke teve um impacto de praticamente, eu acho que eu não me lembro exatamente o dado, mas chega a ser 8% do PIB. Por quê? Porque as pessoas LGBTs não estão sendo contratadas. Se elas não estão sendo contratadas, elas não estão gastando. Se elas não estão gastando, isso diminui o PIB. Sim. Então, aí eu fiz essa relação. Eu falei, olha, tá vendo aquele dinheiro lá de cima? Ele não vai entrar pra gente se a gente não reverter isso em causa social. É um ciclo, né? Se você É um não. ciclo. Então, aí também vem do discurso, porque eu podia ter chegado lá e ficado na pauta, tipo, nome social, vamos pensar no nome social, vamos engajar nas causas trans. Não, gente, gente, tipo, esse pessoal no topo, eles querem saber de dinheiro. Você quer saber de Quer dinheiro? saber com o dinheiro, de fato. Exato. Aí eu mostrei, tipo, olha, tem dinheiro. Aqui, ó, tá, tipo, o dinheirinho tá aqui. Participei E de aí, um. você vai pegar? E isso deu. Eu não posso divulgar coisas mais internas, né, do Sim. Magazine Sim. Luiza. Deu resultado. Deu resultado, viu? Que bom. Pra gente encerrar, qual indicações você deixa para nossos Ai, ouvintes? tem uma. Eu quero indicar no Instagram a Trava Hacker, que eu acho o trabalho dela fenomenal, Eu sigo ela. a Verônica, Assim. isso. E eu quero indicar um quadrinho independente que eu comprei na Comic Con de 2022, mas tinha na PocCon desse ano, que é o Crônicas de Minas Devs, de Minas Game Devs,
que conta as histórias de desenvolvedoras mulheres no mundo de desenvolvimento de jogos e é na forma de quadrinhos. Então eles roteirizaram e quadrinizaram a vida dessas mulheres. Então é fantástico. Tipo, muito bom o trabalho e conta a vida de mulheres como engenheiras como desenvolvedoras, né? Mostrando todo o perrengue que a gente tem que passar por isso. E acho que Uhum. é mais isso, eu tô trazendo coisas não convencionais. Gosto. Esse livro eu já quero Maravilha. comprar, inclusive. Também. E muito obrigada por aceitar esse papo. Ai, obrigado por vocês por darem essa oportunidade. Toda oportunidade que eu tenho para falar, eu falo. Gente, sou geminiana, eu gosto de falar, né? Então eu falo que, tipo, junho é o mês da diversidade e o mês da Daniele. Então, eu gosto de falar, gosto de me expressar e quero, tipo, chegar ao máximo que eu puder. Então, tipo, quanto mais eu puder falar desse tema e falar, é o que eu quero. Então, quando sempre precisarem, contem comigo de tecnologia, eu tô aqui. Então é isso, obrigada, tá? Eu quero dizer que eu admiro muito você, Ai, principalmente, de obrigada. novo, de como você, né, ajuda as meninas, né, e como você as acolhe, porque elas são de diversos lugares, né, elas têm filhos, então elas têm outras demandas, e vocês acolhem elas muito bem, e vocês estão de parabéns pelo trabalho, e você também, né, por ser essa pessoa maravilhosa que a gente acabou de conhecer Sim. mais.